Fala aí galera, Luiz do Correndo com Parafusos. Hoje eu vou falar, como está minha evolução, clínica, desde a minha cirurgia até os dias de hoje. Vou passar aí um pouquinho mais detalhadamente por cada processo de evolução. Não é o primeiro vídeo que eu estou gravando sobre isso, né? Só que o último que eu gravei eu achei que ficou um pouco raso, não ficou tão detalhado, então estou gravando esse vídeo aqui para falar mais especificamente tudo o que aconteceu. Até porque, minha motivação para a criação do canal foi justamente não ter encontrado ninguém que passou pela mesma situação, para me ajudar em termos motivacionais mesmo durante a minha recuperação. Então vale a pena falar mais detalhadamente, até para as pessoas poderem se identificar, caso você esteja passando por um processo parecido com o que eu passei. Então assim, eu fiz um roteirinho aqui, que eu não tinha feito no outro vídeo, para não deixar passar nada, Então eu vou falar primeiro sobre o dia seguinte da minha alta, na cirurgia, aliás, no dia seguinte à cirurgia que eu tive alta. Eu vim para casa com uma recomendação de não colocar o pé no chão, Vim com um gesso na perna. Já começou a primeira dificuldade, que eu moro no terceiro andar de um apartamento que não tem elevador, terceiro andar de um prédio, perdão, que não tem elevador. Então ali eu fui até orientado por uma enfermeira, a subir a escada sentado. Então meu irmão e meu sobrinho me auxiliaram carregando minha perna, porque eu sou um pouquinho pesado, Na época eu estava pesando 100 quilos, mas eram 100 quilos comigo mais magro do que eu tô hoje. Então era 100 quilos mais para parte da... O peso estava mais concentrado na parte da perna do que a barriga. Então eles precisaram me ajudar a subir. E eu fui fazendo um exercíciozinho de tríceps ali para subir, Sendo que eu já tinha ficado 5 dias internado, já estava fragilizado, Então foi um processo bem dificultoso de subir as escadas. Já fui direto para o banheiro para poder tomar banho, para aproveitar já o deslocamento e fazer tudo de uma vez só. Me senti um pouquinho mal, tontura, que assim, por que aconteceu era até bem normal, Dali ficou na minha cabeça, se eu teria um retorno à minha vida normal, porque o médico até falou com a minha esposa, falou com os meus irmãos, mas ele sempre falava que era uma tentativa de recuperação da minha patela, Para quem não sabe, ela quebrou em mais de 20 pedaços, eu tive rompimento do tendão, Então teve que reinserir no quadríceps, na minha patela. Então poderia acontecer uma coisinha que desse errado, podia inviabilizar todo o processo, Então tinha essa dúvida aí, Mas assim, a minha cabeça ela funciona sempre com o próximo passo, Já que esse passo aqui eu já não controlo. Então assim, tinha acabado de fazer a cirurgia, então ali eu não tinha o que controlar. Então eu pensava assim, não, vamos deixar evoluir e a gente vai tomando atitude conforme eu consiga tomar atitude. Ali eu não tinha atitude nenhuma para tomar, era só aguardar mesmo, Depois disso, 7 dias depois eu retornei no médico que me operou e conheci ele de fato, Porque durante a cirurgia eu nem não lembro de ter visto ele, posso até ter visto, mas não lembro, fui sedado, Então lá ele viu o raio-x, estava de acordo que tinha que estar, Trocamos o gesso por uma tala que era mais leve, então dava uma facilidade maior para deslocamento, E mesmo assim eu continuei ainda com a orientação de não botar o pé. Acho que eu podia botar o pé no chão, se eu não me engano, mas não era para ficar andando, era para manter um repouso ali, Aí depois eu fiz um retorno, no médico, 21 dias após minha cirurgia, ou seja, 14 dias após essa última consulta. E ele, nessa consulta, me liberou fazer caminhadas, usando 2 muletas. Então, eu estava no passo de 2 muletas. Normalmente, corre essa transição, Numa consulta o médico te libera com as 2 muletas. Na próxima consulta, ele libera para caminhar com uma muleta. Para na próxima consulta, ele te liberar para caminhar normalmente. Então, nesse passo aqui, 2 muletas. Então, dali, deixa eu pegar aqui meu roteiro para não esquecer. Bem próximo ao ato ali da última semana para eu retornar no médico para fazer o retorno ali de, se eu não me engano, 2 meses, Isso, de 2 meses de cirurgia. Eu senti uma dor na minha coxa. Eu pensei, como eu estou fazendo alguma atividade, pode ser uma dor muscular, porque assim, eu vou colocar aqui no vídeo algumas imagens do pós-operatório e tal, nada assim de
invasivo não, tá? Pode ficar tranquilo. E minha coxa, né? O músculo da coxa, normalmente ele fica, ou ele é reto assim, né? Você olhando a perna, né? Deitado, ou tem desenvolvimento muscular. A minha perna tava um U, assim. Então era como se tivesse um buraco no lugar do músculo. Então eu achei, pô, tô caminhando, é isso, é doer muscular. Não, era um trombo que tinha se formado na minha perna. E esse trombo soltou alguns pedaços e foi pro meu pulmão. Então eu tive que internar, né? Tive a trombose na perna que vai do joelho até a virilha, esse trombo. E parte do meu pulmão teve o que chama de infarto pulmonar, né? Se eu não me engano, foi em 2 pontos centralizados no pulmão direito e um pouco da parte externa ali do pulmão. E eu fiquei ali uns 5, 6 dias internado e voltei para casa. Descobri que, né, até os médicos me falaram que algo que até não é tão incomum de acontecer, trombose, embolia em cirurgias ortopédicas. Eu acho que só perde para cirurgias estéticas, que tem mais um alto índice aí de trombose. Alto índice não, tipo um índice maior, né? Não sei se precisar assim, quantificar isso para vocês. E meu médico me atendeu enquanto eu estava internado, pediu pro pessoal da equipe dele me visitar, falou que é algo que poderia ter acontecido mesmo, eu não tinha culpa e tal. Mas assim, dentro da minha cabeça, eu não fico procurando culpado, porque, cara, aconteceu, vamos passar por isso, o que a gente pode fazer? Dá para fazer alguma coisa? A gente faz. Não dá para fazer, a gente espera. E foi o que aconteceu, né? A embolia não tinha nada que fazer, já era só fazer fisioterapia pro pulmão. E da trombose é o tempo e meu corpo que melhora. Então é só esperar. E foi o que eu fiz. Retornei nele, né, para essa consulta de 2 meses. Ele me liberou fazer as caminhadas sem a muleta. Sem a muleta não, desculpa. Sem a tala, né? E com as 2 muletas ainda. E me indicou a fisioterapia. Aí que entra o primeiro ponto aqui de preocupação minha, né? Que até então era só aguardar. Na fisioterapia eu já dependia de mim, né? Então o que eu ia evoluir dependia de mim. O que o médico pediu, ele falou assim: Luiz, se você conseguir fazer a mobilidade da sua perna em 90 graus, que seria, vamos dizer assim, isso aqui, né? Você tá com a perna esticada, 90 graus. Para mim já tô satisfeito. Se ficar um pouquinho menos de 90 graus, ainda tô satisfeito. Que não pode ficar 30, 15 graus. Então tem algumas fotos aqui de como tava, né, na primeira consulta. Tem um comparativo também da evolução, né? Então eu fui para a primeira consulta da fisioterapia dessa forma, né? Chegando lá, a fisioterapeuta que me atendeu viu como é que tava meu raio-x. A primeira coisa que ela falou o que o seu médico disse, né? O objetivo de saber, né, o que ele espera, cara, disso aqui, né? Aí eu falei para ela dos 90 graus. Aí ela me disse claramente assim: tu vai sofrer. Beleza, sofrer não é o problema, né? Mas eu falei para ela: eu quero mais de 90 graus, tá? Ela: você tá profetizando. Se o teu médico pediu 90, vamos 90, beleza. Então assim, fomos, né, meio que ali já com uma preocupaçãozinha, mas sofri, cara, sofri. Porque eram exercícios de fortalecimento muscular que já não eram fáceis, assim. Se eu só botasse minha perna para fora da maca, ela tremia toda. Eu não tinha força nem para sustentar a perna esticada, mas o joelho também não dobrava. Então era aquele treme-treme, né? Parecia até um pincher. E com o tempo fui evoluindo e ganhando um pouquinho mobilidade, mas era o exercício e a pessoa, a fisioterapeuta, né, fazendo movimentação, né? Então, desses 2 meses, né, depois de todo esse processo, deixa eu pegar aqui meu retorno, tive um retorno com 3 meses lá. Nesse retorno, né, o médico ficou feliz com tudo que tinha acontecido. Eu já estava com minha perna quase 90 graus dobrando. Eu só tinha uma dificuldade que, se alguém dobrasse minha perna, alguém fizesse força, ela dobrava quase 90 graus. Mas eu mesmo, fazendo força, não passava de 45. Cheguei lá com essa preocupação. O médico falou: não, Luiz, isso é normal, porque você está recuperando, você teve um acidente bem importante aí, então você não tem controle ainda. Suas ligações, os neurônios, né,
eles ainda não têm a conexão suficiente para você conseguir fazer, então você tem que ir fazendo para eles se reestruturarem e você tem esse controle, você tem que ter força muscular para isso. Então é normal, é só esperar. Então, beleza. Aí fiz esse retorno aí logo após, com 3 meses, tava tudo ok. E ele falou, ó, como a gente perdeu um pouquinho de tempo, né, com você imobilizado, que eu fiquei imobilizado ali 1 mês e alguma coisa, né? Então nesse 1 mês e alguma coisa, a gente perdeu um tempo. Então eu não vou te tirar das duas para uma muleta, eu vou te tirar as duas direto. Fez um teste, ver se eu conseguia ficar em pé, consegui. Aí ele falou, cara, a gente precisa ganhar tempo, o que tiver que arrebentar aí, vai arrebentar, independente de você estar com duas, com uma muleta, pelo tempo, né? Então cai pra dentro, cara, cai pra dentro, que a gente tem que fortalecer essa perna logo, né? E vamos pra cima. Aí eu, beleza. Aí me liberou com carga total, fisioterapia. Aí ficou um pouquinho mais pesado ali a fisioterapia, mas assim, eu acho que pra mim o pior já tinha passado, porque conforme você vai saindo de 2 muletas para uma muleta, é um salto muito grande. Você tem uma liberdade, naquele momento representou uma liberdade boa, muito importante para mim. Então ali ganhei ânimo, ganhei fôlego, né? Foi tudo melhorando nesse sentido, tá? Depois disso eu tive um retorno em janeiro. No finalzinho ali de dezembro, eu fiz a fisioterapia, eu estava fazendo a fisioterapia pelo plano, e eu adicionei mais uma fisioterapia, que aí já era paga a parte, né? Que era a fisioterapeuta que já tinha me atendido com relação a uma fratura do braço que eu tinha, já tinha me atendido no meu retorno com a hérnia de disco para voltar a correr. Então eu quis ganhar tempo, aproveitei ali dezembro, falei, cara, eu vou gastar um dinheiro aqui, não gastei muito, mas foi um esforço. Ela tinha uma abordagem um pouquinho diferente, então acho que isso contribuiu bastante, né? Até a minha patela até então estava muito dura, né? Ela fez um trabalho para soltar minha patela. Eu acho que foi muito importante esse período de ter essas duas fisioterapias diferentes, né? E valeu muito a pena. Aí eu tive retorno em janeiro, né? Finalzinho de janeiro no médico. Cara, ele ficou super feliz, né? Falou que, assim, ele me operou com outros 2 médicos. Os outros 2 médicos meio que não confiavam muito nessa ideia de reconstruir minha patela. Eles queriam remover, né? Ele fez entre aspas ali, né, uma aposta. Ele sabia que ia dar certo, mas é uma aposta, né? Porque assim, gente, naquele momento ali, eu era só mais um paciente, né? Então, poderia ter ido pelo caminho mais fácil e não se foi, né? Eu tive a importância que eu queria que tivessem me dado, né? Então isso foi muito legal ali. Então, dali, ele me liberou o trote, né? Liberando o trote, eu já estava fazendo caminhadas, né? Treino de caminhadas. Com essa liberação de trote, eu comecei a dar uma ensaiadinha. A minha perna, meu joelho, né? Dava uma insegurança ainda, mas assim, eu já sabia que insegurança ela passa com você fazendo, né? Fazendo movimento, tentando fazer normalmente as coisas. E fui para onde eu fui, me guiei por ali, tentei fazer as coisas normalmente. Participei da minha primeira prova ali do Circuito do Sol aqui no Rio, caminhando, né? Só caminhando. Era uma coisa que eu era meio contra, né? Você participar de uma corrida caminhando. Quando é corrida e caminhada, beleza, mas corrida, caminhando. Mas assim, pra mim, vamos dizer assim, motivacionalmente foi importante, né? Quando eu estava na largada ali, eu sentia aquela energia do locutor chamando o pessoal e tal. Confesso que ele meio que quase correu uma lagriminha, tive que dar uma segurada. E fiz caminhando, fiz lá o pace que eu nem lembro, que foi um pace para a eternidade, né? Que até as pessoas que estavam andando, né, normal, andavam mais rápido que eu, né? Até porque eu manquitolava, minha perna não dobrava, não esticava 100%, então eu tinha dificuldade para andava mancando, mas fiz. Já mais para frente eu fiz o circuito de estações, consegui alternar corridas e caminhadas, né? Que foi muito importante também, né? Porque você tá efetivamente correndo, né? E é isso. Dessa parte aí. Eu voltei, né, agora no final de março, né? Porque eu copiando meu roteiro, porque é muita coisa para não esquecer nada. Voltei em março, né? No meado pro final de março.
Eu até gravei um stories, né? Ele me liberou para fazer treino de corrida normal, não me liberou da fisioterapia. Eu vou continuar fazendo fisioterapia. Me deu mais umas 20 sessões, ou 20, 30 sessões de fisioterapia. Já estava com 10 para fazer, ele me deu mais 20, então deu um total de 30. E eu tô fazendo, né? Hoje, minha perna, ela ganhou, né? Que assim, quando você tem uma lesão, uma fratura perto da articulação, você tem duas preocupações, né? Uma é dobrar para baixo, né? Normal, e outra é esticar totalmente. Hoje meu joelho está esticando totalmente, então melhorou até meu desempenho na corrida, porque dá confiança de você fazer a aterrissagem, né? Que é muito importante na corrida, assim como a propulsão, a aterrissagem é muito importante. Então eu tenho essa segurança para fazer a aterrissagem. E eu estou conseguindo já fazer basicamente todos os movimentos de corrida. O pace, até no meu aplicativo dá para ver a velocidade máxima, né? Eu cheguei a um pace de 5,30, alguma coisa assim. Então, mesmo com ainda não tendo toda a mobilidade do joelho, que pode ser até que eu não tenha, mas eu consigo fazer um pace que é bem satisfatório para o amador, né? Fazer 5,3 para o amador, cara, você está na faixa ali de 2% da população, né? Basicamente é isso, tá? Então aqui eu tenho que retornar em junho lá no médico, né? Para fazer mais um acompanhamento. Esse acompanhamento aí vai ser praticamente para a vida toda, né? Porque o que eu tive no joelho não é algo simples, mas a minha vida tá voltando ao normal, né? Eu pretendo participar de uma corrida em junho, já correndo 100%, né? Fiz um treino recente que eu consegui correr 4 km correndo 100%, sem caminhar. E, assim, é muito importante você botar na sua cabeça, né, que tem coisas que você controla e coisas que não, né? O que você controla, cara, se esforça ao máximo, sempre. Mesmo que as coisas pareçam que não vão dar certo, se esforça o máximo. Não tem controle, desencana, deixa o tempo correr e deixa as coisas agirem, né? Foi assim que aconteceu comigo, né? E aqui pro final do vídeo aqui, eu peço para você que gostou, né, de ter essa informação que eu passei, e tá interessado em acompanhar a minha evolução, né? Peço que você se inscreva no canal, né? Deixa seu like aqui no vídeo, né? Que você puder compartilhar esse vídeo para outras pessoas, né? Que é muito importante aqui para dar relevância ao canal. E o que fica, né, desse processo é que, cara, desistir definitivamente não é uma opção. Valeu? Um abraço, galera. Até o próximo.